Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais mais uma aula aí sobre gases, tá? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do estado gasoso, só que hoje falando de um tema diferente dentro dessa área. Hoje a gente vai falar sobre a mistura de gases, beleza? Porque até agora o nosso tratamento que foi feito até agora, desde lá do começo das transformações até chegar na equação do gás ideal, foi trabalhando para um gás sozinho, solitário, digamos assim. Então todas as aplicações que a gente estudou agora foi de um gás único em um recipiente. E agora a gente vai tentar aplicar todo esse nosso desenvolvimento das equações que utilizamos aqui para o gás ideal, lá para as transformações, a gente vai tentar aplicar para a mistura de gases, beleza? Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Acompanhe os slides aí e vamos nessa. Então vamos lá. Nossa aula de gases, aqui falando sobre as misturas, tá? Então, os gases em misturas ou as misturas de gases, tá? A primeira informação que a gente tem que ter em mente é que geralmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e também lá nos laboratórios de química, por exemplo, geralmente os gases eles se apresentam como misturas, tá? Então essa já é uma informação que vocês precisam ter em mente, que os gases apresentam-se como mistura. A própria atmosfera, né? A própria atmosfera, tão importante aqui para a nossa vida, ela apresenta-se como uma mistura gasosa. O próprio ar que a gente respira também apresenta-se como uma mistura gasosa. Aí tem lá a composição, né? A porcentagem de nitrogênio, porcentagem de oxigênio, porcentagem de argônio e outros gases aí que fazem parte dessa composição percentual do ar, né? Então é importante que o nosso conhecimento ele seja expandido digamos, de moléculas de gases simples e passe aqui para tentar explicar também as misturas. Então, o que a gente fez? Aquilo que estudamos lá, que chamamos de gás ideal, eu falei na aula para vocês que o gás ideal ele é um modelo para descrever o comportamento do gás, né? Ele é um modelo para descrever o comportamento do gás. Só que esse modelo ele só vai ter sucesso se ele também conseguir ser aplicado para misturas de gases, tá? Porque, no mundo real, os gases eles se apresentam realmente como mistura, como eu já havia mencionado anteriormente aí para vocês, falando inclusive da atmosfera. Beleza? Outra coisa, sob baixas pressões, que é onde o gás ele se comporta de maneira ideal, que eu tinha falado para vocês, que é onde o modelo do gás ideal tem validade, todas as alterações em volume, temperatura, que são as variáveis de estado, e o próprio número de mol, que é o N, eles vão seguir a própria lei do gás ideal, tá? Então a baixas pressões, essas variações as alterações das variáveis de estado, elas irão ser modificadas de acordo com a lei do gás ideal, de acordo com a equação do gás ideal, independentemente da identidade do gás, beleza? Então não vai importar se o gás é nitrogênio, ele vai ter um comportamento, se o gás aqui for argônio, vai ter outro comportamento, não. Se ele estiver sob baixa pressão, a resposta que esses gases irão sofrer, as modificações das propriedades, todas essas respostas serão quantificadas com a própria equação do gás ideal, independentemente da identidade química do gás. Beleza? Aí alguém que já deve ter estudado o gás ideal vai falar, professor, mas lá no desvio da idealidade, lá naqueles gráficos, quando a gente vai estudar a equação de Van der Waals, a identidade do gás ela é importante, porque aí lá, dependendo do gás, o desvio da idealidade vai ser diferente. Só que lá a gente já está trabalhando com pressões elevadas. Então, para pressões elevadas, quando ele já tem uma fuga do modelo do gás ideal, aí a identidade química do gás já vai ter uma relevância importante. E aí, dependendo da identidade química do gás, a gente consegue prever mais ou menos o comportamento que ele vai ter desviando do comportamento ideal. Só que dentro do comportamento ideal, todos os gases possuem a mesma identidade. Todos os gases são bem comportados, digamos assim. Beleza? Então vamos dar continuidade a isso. A isso que a gente está falando aqui. Então, dentro da mistura dos gases, existe um conceito importante. A gente tem um conceito importante. É o seguinte, ó. Numa mistura, deixa eu pegar a caneta aqui. Numa mistura de gases, tá? Que não reagem entre si, então essa informação é importante. São gases, a gente está trabalhando com gases que não reagem entre si.
Então, uma mistura de gases que não reagem entre si, ele comporta-se como um único gás puro, beleza? Então, quando você tem uma mistura gasosa dentro de um recipiente e esses gases não reagem entre si, o gás ele se comporta-se como se fosse um gás puro, já que não vai haver reação entre eles, nem vai haver interação intermolecular, digamos assim, entre eles. Então, o comportamento deles vai ser como se fosse de um gás puro. Alguém pode perguntar, professor, em relação ao volume, é como se cada gás vai ocupar o volume inteiro do recipiente, como se o outro não existisse? Realmente é isso. Cada gás vai ocupar o volume inteiro do recipiente, como se o outro não existisse, nesse nosso modelo, beleza? Lembrando que aqui é um modelo, tá? O cara que estudou essa parte aqui de mistura de gases foi o John Dalton, aquele mesmo lá do modelo atômico, né? Do primeiro modelo atômico, digamos assim, né? Então, Dalton foi o cara que estudou o comportamento de misturas gasosas, beleza? Nesse estudo de Dalton, ele focou basicamente no estudo das pressões parciais, beleza? Então, Dalton, ele focou basicamente em uma propriedade, que foi a pressão. E essa pressão, ele chamou de pressão parcial. Por que é pressão parcial? Porque ele estudou a pressão que cada gás exercia ali dentro da mistura. Então, tem um gás A e tem um gás B. Então, Dalton estudou a pressão exercida pelo gás A e a pressão exercida pelo gás B. E ele chamou essas pressões de pressões parciais, beleza? E aí, o conjunto global dessas pressões é a pressão P, que é a pressão total que a gente já conhece, já havia falado anteriormente. Só que a pressão exercida por cada gás, Dalton chamou de pressão parcial. E aí, nesses estudos de Dalton, verificando o efeito das pressões individuais de cada gás, ele chegou em uma coisa chamada Lei das Pressões Parciais. Que lei das pressões parciais é essa, professor? Ele estabeleceu nessa lei que a pressão total de um sistema é igual à soma das pressões de cada componente que compõe esse sistema. Então, digamos que meu sistema gasoso é formado pelos componentes A e B. Então, a pressão total do meu sistema gasoso vai ser a soma da pressão do gás A com a pressão do gás B, ou seja, a soma da pressão do gás A com a pressão do gás B. E essa soma irá compor aquilo que eu chamo de pressão total do meu sistema, formado por A mais B. Professor, e no caso se fosse 4 gases? Seria a soma desses 4 gases que compõem o sistema global. Beleza? Então, essa é a lei das pressões parciais. Então, qual foi o raciocínio de Dalton, professor, para chegar nessa lei das pressões parciais? Foi o seguinte, ele tinha um sistema inicial somente com um oxigênio, tá? Ele tinha somente um oxigênio com uma pressão de 0,6 atm, né? No estudo lá de Dalton. Logo depois, ele tinha um outro sistema com um gás nitrogênio, tá? Então aqui eu estou chamando PA e PB, mas na verdade no próprio raciocínio de Dalton, ele utilizou um esquema parecido com esse. Só que no caso do PA ele tinha um oxigênio, né? Ele tinha um gás O2, e no caso aqui do PB ele tinha o gás N2, né? Nesses cilindros, É óbvio que aqui é uma figura ilustrativa. Lá, possivelmente o equipamento de Dalton na época não era tão robusto quanto esse que eu estou mostrando para vocês. Eu estou querendo explicar aqui mais o raciocínio que Dalton usou. E aí, logo em seguida, ele tendo essas pressões individuais de cada gás nos seus respectivos recipientes, que no caso aqui é o cilindro, ele pegou e transferiu esses gases para um terceiro recipiente, só que de maneira individual. Então, ele transferiu primeiro o oxigênio, que tinha 0,6 atm, e logo depois ele transferiu o nitrogênio, que tinha 0,4 atm, que eram as medidas das pressões parciais dos gases sozinhos individuais. E aí, quando ele juntou no terceiro recipiente e ele fez a medida da pressão, ele verificou que a pressão total lá do recipiente, que foi preenchido com os dois gases que estavam separados anteriormente, é igual à soma das duas pressões, ou seja, 0,6 com 0,4. E foi daí que surgiu isso que o Dalton chamou de lei das pressões parciais, na qual ele falou que a pressão total do gás é a soma das pressões parciais de cada gás. Beleza? E aí, aqui nesse recipiente, nesse cilindro verde, funciona assim, a pressão que cada gás exerce aqui é como se fosse a pressão do gás, como se ele estivesse sozinho. Tipo, beleza, a soma aqui deu 1 atm, só que lá dentro, o oxigênio, ele continua com a pressão dele lá de 0,6, como se ele estivesse sozinho.
E o nitrogênio continua lá exercendo a pressão dele de 0,4, também como se estivesse sozinho. Aí a soma dos dois vai dar 1 atm. Então esse foi mais ou menos o raciocínio de Dalton. Só lembrando, a figura aqui é ilustrativa, possivelmente o aparato experimental de Dalton na época era bem diferente desse. Em relação à precisão também, possivelmente era diferente, mas mesmo com essa escassez de equipamento na época, ele conseguiu estabelecer essa lei, que é bastante importante e é utilizada até hoje no estudo do estado gasoso, beleza? Que é a lei das pressões espaciais de Dalton, tá? Dentro das misturas de gases, nós iremos trabalhar agora vamos trabalhar agora um pouco com a matemática, tá? Com a matemática. Então, digamos que eu tenho aqui inicialmente, então no slide anterior eu tratei de maneira o fenômeno ou a lei de maneira qualitativa, né? E agora a gente vai para a parte quantitativa, que é a parte da matemática. Então, digamos que eu tenho um recipiente aqui, esse quadrado, eu tenho um recipiente na qual eu tenho uma mistura de gases nesse recipiente, na qual esse ponto com essa seta são as moléculas do gás A, seta preta, e essas setas com esses pontinhos vermelhos é a minha ilustração das moléculas do gás B. Então, nesse recipiente, eu tenho uma mistura de gás A, que são essas figurinhas pretas, e tenho moléculas de gás B, que são as figurinhas vermelhas, beleza? Nesse recipiente eu tenho uma mistura, tá? E aí, nessa mistura, essa mistura, obviamente, como é um gás, então ela tem uma pressão específica, P, né, que é a variável de estado para descrever o sistema, ele tem um P, ela tem um volume V e ela tem uma temperatura T, né? Então ela tem essas três grandezas, beleza? Outra informação importante aqui é que eu posso utilizar lá aquela equação do gás ideal para esse sistema. Como que eu vou usar isso? A equação do gás ideal não é PV igual a nRT? Só que no lugar de N, eu vou ter um Na, que é o número de mols do gás A, e eu vou ter um NB, número de mol do gás B. Então agora, a gente já tem uma informação importante. Que informação importante é essa, professor? Eu já estou pegando a minha equação do gás ideal, que era PV igual a nRT, e já estou modificando ela para levar em conta a mistura. Beleza? Mas que modificação é essa, professor? Eu estou admitindo que dentro do recipiente, o meu P para os dois gases é um P global. É o mesmo, porque no caso vai ser a soma do PA com o PP, né? Das pressões espaciais. O meu V é um V para os dois, porque ambos vão ocupar o volume total do recipiente. Eu não falei lá na primeira aula que os gases eles ocupam o volume total do recipiente, do volume que está disponível? Então o V é igual para eles todos. O T também, que é a temperatura do meu sistema. Eu não consigo ter uma mistura de gases e dizer que esse gás tem temperatura 25 graus e esse outro gás tem temperatura de 0 graus. Sendo que os dois estão dentro do mesmo recipiente. Não, a temperatura é unificada, é igual para os dois. Então eu tenho a temperatura T, que descreve o sistema. Só que o N, agora vem a grande jogada. O N não, o número de mol é diferente. O número de mol do gás A é 1 e o número de mol do gás B é outro. Por isso que a minha equação lá do gás ideal, que ela é assim, ó. A equação do gás ideal vocês já estão sabendo como que é, ó. PV igual a nRT, lá da aula passada. PV igual a nRT, beleza? Então eu disse que o P é igual, o V é igual, o R é constante, se é constante é igual, o T também é igual. Só que o N, ele não é igual, porque existe gás A e gás B. Então o N aqui vai ser a soma do número de mol do gás A com o número de mol do gás B. Beleza? Então a gente já tem a primeira modificação da equação do gás ideal para levar em conta a mistura. Que modificação é essa? É admitir não, é inserir a soma dos números de mols de cada gás, que é o Na e o Nb. Beleza? Só que a gente sabe de outra informação importante, que os gases numa mistura, eles se comportam como se eles estivessem sozinhos, que foi o que eu acabei de mencionar anteriormente. Se eles se comportam como se estivessem sozinhos, então eu posso ter uma equação do gás ideal para cada gás individual. Alguém fala assim, professor, não entendi não. Eu vou explicar isso com calma. Então aqui, digamos que aqui na mistura, eu vou pegar essa mistura e vou, digamos, entre aspas, separar. E vou tratar matematicamente cada gás como se estivesse sozinho, tá?
Então, esse gás aqui que eu estou chamando de gás A, que é o pretinho, ele vai ter o quê? Ele vai ter um PA, né, que é a pressão parcial dele, vai ter um V, que é normal, não vai ser VA, vai ser um V, porque o V vai ser igual para os dois, ele vai ocupar o volume total, vai ter um T também. E aí a equação do gás ideal, ela vai virar o quê? PA vezes V igual a NA vezes RT. Beleza? Então, eu estou pegando a equação do gás individual, eu estou pegando a equação do gás ideal e tratando ela somente para o gás A. Aí alguém fala, professor, aí para o gás B vai fazer a mesma coisa? Sim. Eu vou pegar um gás B, que é o vermelho, vou tirar ele da mistura e vou tratar ele de maneira individual. Então o gás B ele vai ter um PB, ele vai ter um V, que é o mesmo V aqui do gás A, ele vai ter um T, que é o mesmo T do gás A. Beleza? Então a única coisa que é variável é o N, que é o número de mol, e a pressão. Beleza? Então, para o gás B, eu vou ter o quê? Eu vou ter pressão do gás B vezes volume, que é como se fosse o PV, é igual a NB vezes RT. Então, vocês estão percebendo que existe uma equação do gás ideal individual para cada gás. Assim como também existe uma equação do gás ideal já para a mistura dos gases. Beleza? Então, essas são duas informações que eu queria deixar aqui para vocês. Essa questão do tratamento do gás de maneira individual e o tratamento do gás como se estivesse na mistura. Beleza? E aí, o P, que é a pressão lá, que é essa pressão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse P aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, ó. Esse P, ele vai ser a pressão total, que vai ser o P da mistura. Que P da mistura é esse, professor? É o P do gás A mais o P do gás B. Mas que P do gás A mais P do gás B é esse, professor? É a própria lei de Dalton que eu falei anteriormente. Então, aquele P, que é aquela pressão que aparece lá na equação que eu acabei de circular para vocês, ela vai ser igual à pressão do gás A e vai ser igual à pressão do gás B, que é justamente aquilo que foi falado por Dalton. É a lei de Dalton aqui. Beleza? Então, a pressão total é a pressão de cada gás como se ele estivesse dentro do recipiente sozinho. Beleza? Então, essa é o tratamento matemático aqui para a mistura de gases, beleza? Então vamos lá. Só que eu queria falar para vocês mais uma informação importante. Que isso tem a ver também com concentração, que a gente vai ver lá mais na frente aí no nosso próximo conteúdo, depois que a gente sair dos gases, tá? Na mistura de gases, a gente pode ter uma relação, a gente pode escrever uma relação entre o número de mols do gás específico, de um gás individual, em relação ao conjunto de gases que compõem ali o meu sistema. Então, é como se fosse uma fração. E essa fração, ela é chamada de fração molar. Que fração molar é essa, professor? Fração molar, ela quer dizer o quê? Quer dizer que é o número de mol de um gás específico dividido pelo número de mol dos outros gases todos. Entendeu? Então, eu vou explicar isso para vocês com calma. A fração molar, ela é escrita como sendo x, tá? É o símbolo da fração molar, é x. Então, digamos, o XA, deixa eu pegar a caneta, agora eu vou modificar a cor da caneta. Deixa eu explicar isso para vocês entenderem. Então, a fração molar, ela tem um símbolo x, tá? Então, a fração molar do gás A, ela vai ser igual ao número de mol do gás A dividido pelo número de mol total, incluindo do próprio gás A. Então, vai ser o número de mol do gás A dividido pelo número de mol do gás A mais o número de mol do gás B, admitindo aqui no caso que eu tenho somente dois gases, né? Então, esse tipo de cálculo aqui que a gente está fazendo é de uma coisa chamada fração. Deixa eu escrever devagar aqui, gente, para vocês poderem já gravar o nome. É uma coisa chamada fração molar. É uma coisa chamada fração molar. Lá nas concentrações das soluções, a gente vai estudar isso aqui de novo, tá? Fração molar. Qual o símbolo da fração molar, professor? É o x, tá? Então, a fração molar do componente A é igual ao número de mol de A dividido pelo número de mol total, que é o Na mais Nb. Alguém fala assim, professor, e se esse sistema aqui tivesse 1000 gases? Seria o quê? Seria número de mol do gás A dividido pela soma dos 1000 gases que compõem o sistema. Ou seja, o denominador seria os 1000 gases que compõem o sistema. Beleza?
E por que o nome é fração, professor? Porque é uma fração, né? A divisão do número de mol de um gás pela soma do número de mol dos outros gases totais. Então é uma fração, é uma divisão. O XA, que é a fração molar do gás A, portanto, é igual a NA dividido por N. Então esse N, na verdade, nada mais é do que a soma de NA mais NB. Ele pode também ser chamado de N, beleza? Ou seja, sem nenhum índice aqui. Então N é o NA mais NB, beleza? Só para simplificar aqui a nossa equação. Porque, por exemplo, digamos que eu queira escrever a fração molar de um sistema que tenha 1000 gases. Aí o denominador teria que sair do gás Na, N1, até o N1000, para me escrever a equação. Só que, no caso, o N1 ao N1000 é igual a N, sozinho, é o somatório total. Então, por isso que eu coloquei somente o N, tá? Só que, lembrando, o N quer dizer que é o somatório total dos gases que compõem o sistema. Que, no nosso caso específico, só são dois, Na mais NB. Tranquilo? Alguém fala assim, professor, beleza, entendi demais agora. Só que existe a fração molar para o gás B, professor? Claro que existe. Qual que vai ser a diferença da fração molar do gás B para o gás A? A diferença vai ser só uma. Vai ser que no numerador aqui, em vez de ter Na, vai ser o NB. Tá? Mas a ideia é a mesma, a fração molar do gás B é o número de mol do gás B dividido pelo número de mol total, que é Na mais NB. Ou seja, o denominador permanece iguais. Beleza? E aí eu simplifiquei a fórmula aqui também, ó, XB. Por que é XB? Porque é a fração molar do gás B é igual ao número de mol do gás B dividido pelo número de mol total, que é o Na mais NB. Beleza? Então a gente estudou aqui, dentro da mistura de gases, a gente estudou uma grandeza chamada fração molar. Beleza? E daqui a pouco a gente vai ver por que a gente estudou ela, por que ela é importante, tá? Agora eu vou fazer um tratamento matemático aqui para o gás A, tá? E vou fazer o tratamento matemático para a mistura, tá? Então vamos lá. Lembrando, eu tenho aqui a minha figura, né? O meu recipiente com gás A, que é o pretinho, o gás B, que é o vermelho, né? A ilustração preta e a ilustração vermelha. E no caso o meu recipiente é o gás A mais o gás B, já havia comentado com vocês aí, né? E aí para o gás A, de novo, o gás A eu tenho que PA vezes V é igual a NA vezes RT. Isso aqui a gente viu agora há pouco, né? Que a pressão individual do gás A vezes o volume vai ser igual ao número de mol do gás A vezes RT. Então aqui é a equação do gás ideal aplicada somente para o gás A. E aqui embaixo eu tenho a mesma equação, que é a equação do gás ideal, só que agora ela é aplicada para quem? Para a mistura. E aí esse P aqui é quem? É o PA mais o PB. E esse N aqui é quem? É o NA mais o NB. Beleza? Então aqui eu vou fazer o tratamento matemático levando em consideração somente o gás A e levando em consideração a mistura. Para lá na frente a gente tentar chegar numa equação que relacione a pressão do gás A com essa pressão total e com a fração molar, que é o que a gente vai ver já já. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver. Beleza. Se eu pegar essa equação aqui da mistura, ó, se eu pegar a equação da mistura, que é PV, ó, a equação da mistura, ó, PV é igual a NRT. A gente vai fazer um desenvolvimento matemático. PV é igual a NRT. Só que eu também sei, se eu pegar essa equação aqui e fazer uma reorganização matemática, ela pode virar isso, ó, PV é igual a N, ou seja, o N que está multiplicando o RT vai passar para o outro lado dividindo. Então, PV dividido por N é igual a RT. Beleza? É igual a RT. Então, eu já tenho uma informação importante, que o PV sobre N é igual ao RT. Isso aqui é para quem? Para a mistura, tá? Agora, professor, agora eu vou fazer o mesmo tratamento para o gás A, tá? Vou fazer o mesmo tratamento para o gás A. Então, ó, eu tenho que PA vezes V é igual a NA vezes RT. Beleza? E aí, o que vai acontecer aqui, gente? Ó, vou fazer o mesmo esqueminha. Ó. PA
vezes V é igual a aliás, PA vezes V dividido por NA, ou seja, o NA que está multiplicando RT vai passar para o outro lado dividindo, é igual a RT. Beleza? Então aqui eu fiz o mesmo tratamento somente para o gás A. Então essa equação aqui, ela veio daqui do gás A. Beleza? Só, gente, que no meu, como é que fala? Só mudar a caneta aqui para a gente poder contextualizar. Na minha equação, o segundo membro, que é esse membro aqui do lado direito, ele é igual a RT, na equação para mistura. E aqui na equação do gás A, o meu segundo membro, que é o membro aqui da direita, ele também é igual a RT. Se eu tenho uma igualdade de membros aqui da minha equação, então se o lado direito da equação para mistura é igual ao lado direito para a equação do gás A, então o lado esquerdo também vai ser igual, porque é uma equação, é uma igualdade. Então se o lado esquerdo também vai ser igual, então eu já posso fazer uma outra jogada matemática, beleza? Já posso fazer uma outra jogada matemática. Que jogada matemática é essa, professor? Eu vou aqui para outro slide, ó. Vai ser o quê? Eu vou igualar os dois lados esquerdos. Então, para mistura, eu tenho que PV sobre N, né? Que lá é igual a RT, vai ser igual. Aí eu vou pegar o outro lado, que vai ser também, como o outro lado como para mistura esse lado que é RT e para o gás A esse lado que é RT, então os outros lados também serão iguais. Então vai ser igual. Então, PV sobre N vai ser o quê? Vai ser PA vezes V dividido por NA. Então agora eu já tenho uma equação que vai relacionar as grandezas do gás A com a grandeza lá da mistura dos gases, sem levar em consideração o gás B. O gás B esquece aqui por enquanto, beleza? Então agora a gente vai reorganizar essa equação aqui, beleza? Então, ó, por enquanto, eu vou isolar o PA vezes o V aqui, ó. Então vai ser PA, vou deixar o PA e o V isolado. PA vezes V vai ser igual, ó, como eu quero deixar isolado, então esse NA vai ter que sair aqui de baixo. Para ele sair aqui de baixo, ele vai ter que multiplicar lá o PV. Então vai ser NA vezes o P vezes o V. Só que embaixo do PV tem um N, então aqui tem um N. Beleza? Agora eu quero isolar mais um pouco, então vou isolar somente o PA. Então PA vai ser igual, o V está multiplicando PA, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ser NA dividido por N, que é o N que já estava aqui, ó, dividido também pelo V, que é o V que veio lá de cima, que estava multiplicando PA, e aqui em cima eu vou ter o quê? TP vezes V. Beleza? Então agora a gente tem umas informações importantes aqui. Primeira informação importante, tem o V em cima, tem o V embaixo, cancela. E tem o NA sobre N. O NA sobre N é aquilo que a gente viu agora há pouco, ó. NA sobre N é quem, ó? NA sobre N está aqui, ó. É igual a fração molar do gás A, tá? Então, aqui nessa equação, esse NA sobre N vai ser igual a grandeza XA, que é a fração molar do gás A, beleza? Então, eu vou reorganizar essa equação para não ficar bagunçada aqui na nossa cabeça. Então, que equação é essa que virou? Virou PA, que é a pressão do gás A, ela é igual à fração molar do gás A vezes a pressão total, que é a pressão P, tá? Então, essa equação aqui, ela é muito importante para a gente, pessoal. Por que ela é muito importante, pessoal? Porque ela é a equação que vai tratar a fração molar do gás, vai tratar a pressão parcial do gás A, ela vai relacionar a pressão parcial somente do gás A com a pressão total. Então, nesse caso aqui, eu não vou precisar da pressão do gás B para calcular a pressão total. Ou vice-versa, tá? Ou seja, se eu tiver a pressão total e a fração molar, eu consigo calcular a pressão parcial sem precisar do gás B. Ou,
se eu tiver a pressão parcial do gás A, eu consigo calcular a pressão total sem precisar da pressão do gás B. É óbvio que eu vou precisar da quantidade, do número de mols do gás B. Por que eu vou precisar do número de mols do gás B? Porque eu preciso calcular a fração molar, tá? Então essa equação aqui ela é muito importante por conta disso, que ela relaciona a pressão de um dos gases com a pressão total sem precisar da pressão parcial do outro gás, para fazer lá a soma da lei de Dalton, beleza? Então eu fiz aqui uma demonstração rapidinha para vocês aí. Quem não entendeu, gente, de primeira, para o vídeo, vai devagarzinho, pega a própria equação que eu fiz aqui, façam vocês mesmos no caderno aí, jogando as variáveis aí, fazendo as multiplicações, tentem fazer vocês mesmos as demonstrações, porque às vezes você assistindo somente o professor fazendo, às vezes não pega, né? E aí pode ser que eu cobre algumas questões aí no futuro, pedindo para vocês fazerem demonstração de equação, tá? Então façam vocês mesmos, tá? E aí quando vocês estiverem trabalhando também, dando aula, possivelmente vocês vão ter que fazer essas equações, vão ter que fazer essas demonstrações aqui, beleza? Então é muito melhor você aprender a fazer as demonstrações do que decorar as equações prontas, porque se você decorar, uma hora ou outra você vai esquecer. E você fazendo a demonstração, você pode até esquecer, mas você vai conseguir chegar na equação através de demonstrações matemáticas, beleza? Então é isso aí. Agora, para fixar esse conteúdo aqui, eu vou mostrar para vocês uma questão, tá? Exemplificando o uso dessas equações que a gente mostrou aqui na aula de hoje. É assim, ó. Uma mistura gasosa, ela é formada por 14,2 gramas de cloro, que é o Cl2, e 13,2 gramas de gás carbônico, que é o CO2, beleza? E a questão pede para a gente calcular as pressões parciais desses componentes, tá? Ou seja, calcular a pressão parcial de cada gás, supondo que a pressão da mistura seja 2 atm. Ou seja, a pressão da mistura, que ele está me dando aqui como 2 atm, já é a pressão total. Então percebe, eu tenho a pressão total e tenho a quantidade de cada gás. E aí eu quero calcular a pressão parcial desses gases. É óbvio que se a gente não tivesse visto as equações que eu acabei de mostrar para vocês, possivelmente o aluno ia ficar viajando. Cara, como é que eu vou calcular pressão parcial se ele me deu a total, mas me deu foi as massas? Que história é essa? Eu não estou entendendo nada. Só que como vocês acabaram de ver as equações que eu mostrei para vocês, então você já pode ter mais ou menos uma ideia de como que vai calcular. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam fazer é calcular o número de mol de cada gás. Por quê, professor? Porque é o seguinte, para calcular a pressão parcial de cada gás, vocês vão ter que usar a fração molar versus a pressão total. A pressão total já foi dada, mas a fração molar não foi. Mas foi dado o número de massa. Então, se te deu o número de massa, transforma essa massa para número de mol. Depois que você tem os dois números de mol, você consegue calcular a fração molar. E aí pronto, é só multiplicar a fração molar pela fração total, você vai calcular a respectiva pressão parcial para cada gás. Tá? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é calcular o número de mol. Aí alguém fala, professor, mas me deu a massa aí. Eu não sei calcular o número de mol, mas é isso a gente viu lá nas primeiras aulas de estequiometria, aqui nessa própria disciplina. Que para calcular o número de mol vocês também já devem saber. É só pegar a massa em gramas e dividir pela massa molar. Professor, mas que massa molar é essa? Massa molar é aquela massa que encontra-se lá na tabela periódica. Na verdade, a massa da tabela periódica é a massa atômica. Só que como a gente está trabalhando com moléculas de, por exemplo, Cl2, é dois átomos de cloro, né? Cl2, é o Cl ligado com Cl. Lá na tabela periódica tem somente a massa do Cl. Mas como é o Cl2, é só você somar a massa do Cl com massa do Cl, que vai ser a massa do Cl2. Beleza? Que é o gás cloro. Tranquilo? Então vamos lá. O Cl2, ele tem massa molar. Percebe que a massa molar eu estou representando por M maiúsculo, beleza? E a massa em gramas eu represento por M minúsculo. A massa molar do Cl2 é 71. Por quê? Porque a massa molar lá na tabela periódica do Cl é só 35,5. E como é o Cl2, então vai ser 35,5 mais 35,5, vai dar 71. A massa do CO2 é 44, beleza? Que a massa do oxigênio é 16 e a massa do carbono é 12. Então quando você multiplica 16 vezes 2, vai dar 32 mais 12, 44. Beleza? Então a gente já tem as massas molares aqui do Cl2 e do CO2. E aí para calcular o número de mols, que é representado por N, é só dividir a massa em gramas, né? Então o número de mol é só dividir a massa em gramas, que é um M minúsculo, dividido pela massa molar, que é um M maiúsculo. Então aqui eu peguei as massas em gramas que a questão me deu e dividi pela massa molar que eu consegui de acordo com a tabela periódica. Então fiz as duas divisões e achei o número de mol
igual 0,2 por Cl2 e 0,3 por CO2. Então, beleza, já tem o número de mols aqui dos gases, beleza? Então, a minha missão agora vai ser calcular a fração molar para cada gás. A fração molar por Cl2 é fácil. É só pegar o número de mol do Cl2 e dividir pelo número de mol do Cl2 mais do CO2. Então, vai ser 0,2 dividido por 0,2 mais 0,3, que vai ser igual a 0,2 dividido por 0,5. Tá aqui, ó. Beleza? E aí, quando eu faço essa divisão, eu vou achar 0,4. Então, que 0,4 é esse, professor? É a fração molar do Cl2. Beleza? Aí eu faço a mesma coisa, eu faço a mesma jogada para o CO2. Só que no caso, o que vai mudar? É que o numerador do CO2 aqui vai ser 0,3. Então, só fiz uma permuta, uma troca. Então, ficou 0,3 dividido por 0,2 mais 0,3, que vai ser igual a 0,3 dividido por 0,5. E aí, quando eu faço essa divisão, vai ser igual a 0,6. Então, agora eu já tenho as duas frações molares, que no caso é 0,4 para o Cl2 e é igual a 0,6 para o CO2. Uma informação importante, gente. A soma das frações molares de uma mistura é sempre igual a 1, beleza? Então aqui, ó, que eu calculei que eu calculei a fração molar do Cl2 deu igual a 0,4, eu nem precisava ter calculado a fração molar do CO2. Era só pegar 1 menos 0,4. Por quê? Porque a soma das frações molares é igual a 1. Então, se eu já achei 0,4, para chegar no 1 falta o quê? Falta 0,6, ou seja, eu poderia fazer 1 menos 0,4, que é igual a 0,6. Só que eu quis mostrar, mesmo calculando passo a passo, para não dar essa informação para vocês calcularem aqui mesmo na mão os dois casos, tá? Mas essa informação é importante. Se você já achar a fração molar de um componente, para achar o outro é fácil. Por quê? Porque a soma é sempre 1, beleza? É óbvio que se fosse 3 componentes na mistura, se você achar só 1, não está resolvido, porque ainda falta 2, né? Mas se você se for só com 2 componentes, você achar 1, o outro já sai automático, porque a soma tem que dar 1, beleza? Então, tem as duas frações molares. Se eu tenho as duas frações molares, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, vocês já estão vendo a resposta aí, deu nem graça, eu devia não ter colocado. Aí vocês vão usar aquela fórmula que eu acabei de demonstrar para vocês lá no penúltimo slide, né? Que a pressão parcial do gás A lá era igual à fração molar do gás A vezes a pressão total. Só que no caso, a gente não está mais trabalhando com gás genérico, gás A, gás B, a gente está trabalhando com gás mesmo real, que é o Cl2. Então a pressão parcial do Cl2 vai ser igual à fração molar do Cl2 vezes o P, que é o P total, pressão total, que foi dada no enunciado. Por quê? Porque ele falou que a mistura tinha uma pressão de 2 atm. Então, se a pressão de 2 atm é a pressão da mistura, então é a pressão dos dois gases juntos. Então, é a pressão total, 2 atm, beleza? Então, agora, eu consigo calcular a pressão parcial dos componentes, que é o que a questão pede, calcular as pressões parciais. Então, a primeira pressão parcial que eu vou calcular é do Cl2. Então, a PCl2, que é a pressão parcial do Cl2, vai ser igual a 0,4, que é a fração molar do Cl2, vezes 2. Então, a pressão parcial do Cl2 vai ser igual a 0,4 vezes 2, que é igual a 0,8 atm. Então, beleza. Então, a pressão parcial do primeiro gás, que é o Cl2, eu já achei, 0,8. Agora, eu vou fazer a mesma ideia, calcular a pressão parcial do outro gás, que é o CO2. Vou fazer a mesma coisa. Pressão parcial do CO2 é igual a fração molar do CO2 vezes o P total. Pressão parcial do CO2 é igual a fração molar do CO2. Quem que é a fração molar do CO2? 0,6. Quem que é o P? O P total é o mesmo para os dois. Então, o P total é 2. Então, vai ser 0,6 vezes 2. Então, o P do CO2, ou seja, a pressão parcial do CO2, o dióxido de carbono, vai ser igual a 0,6 vezes 2, que é igual a 1,2. Beleza? Então, vocês vão perceber, ó, que no caso aqui, ó, PCl2 com PCO2, ou seja, a pressão parcial dos dois gases, é 0,8 e 1,2. Quando a gente soma 0,8 e 1,2, vai dar quanto? Vai dar 2, que é justamente a pressão total lá do gás. Beleza? Então, vocês, com esse exercício que eu estou mostrando para vocês, com esse exemplo, vocês aprenderam a calcular a pressão parcial de um gás quando é fornecido somente as massas e a pressão total, beleza? Então, eu espero que vocês tenham assistido aqui a aula até o final, tá?
na nossa aula de mistura de gases, né? Em breve eu vou estar postando outra aula para a gente dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de gases, beleza? E aí, logo em seguida, eu vou estar postando para vocês mais alguns exercícios, tá? Então, até mais, gente. Até a próxima. Valeu!